Shalom para você que está assistindo esse vídeo. Muitas pessoas têm falado que não estão tendo condições de estocar alimentos e estão extremamente preocupados com a fome que assolará a humanidade, dentre outros possíveis acontecimentos que ocorrerão. E foi pensando nisso que quero trazer para você hoje algumas plantas alimentícias não convencionais que, se você aprender a identificar, não passará fome de jeito nenhum, pois em qualquer lugar você pode com toda certeza encontrá-las. Vamos lá? Existe uma família de folhas frondosas, onde podemos até confundir umas com as outras. Uma delas, bem conhecida, é a taioba, mas o que muita gente não sabe é que as outras plantas que são confundidas com a taioba, todas elas possuem um rizoma em suas raízes, que podem ser consumidas e são muito saborosas. Dentre elas, nós temos o inhame pé de elefante, inhame roxo, inhame do brejo e o mangará. Lembrando que a taioba e a taioba roxa não só comemos o rizoma em sua raiz, mas também podemos consumir as folhas refogadas. Jacinto ou astromélia. A planta é cultivada em jardins domésticos como ornamental, principalmente na região sul do país. As flores são lindas e podem ser utilizadas na decoração de pratos diversos. As pequenas túberas cilíndricas de 3 a 5 centímetros de comprimento são muito crocantes, mesmo depois de cozidas. Podem ser consumidas cruas em saladas ou na forma de refogados, fritas e também como componentes de sopas em geral e purês. As raízes são feculentas e comestíveis, empregadas também como diuréticas. Cará do mato. Pouco cultivada apesar do potencial ornamental, suas raízes tuberosas, ovaladas e amareladas externamente, de 4 a 7 centímetros de comprimento, crocantes, ricas em amido e fósforo, são comestíveis tanto cozidas como fritas. Caruru. É considerada planta daninha em lavouras agrícolas anuais, hortas e pomares. Suas folhas e sementes são comestíveis, principalmente as folhas tenras na forma de refogados puros ou em mistura. Celósia ou suspiro. É amplamente cultivada como ornamental nos jardins residenciais de todo o Brasil e as formas selvagens podem ser encontradas em estado subespontâneo em muitas regiões tropicais do país. As folhas e hastes tenras são consideradas comestíveis. Jasmim-manga ou pluméria. Amplamente cultivada com fins ornamentais no mundo tropical, incluindo o Brasil. Suas flores, com aspecto carnoso, são comestíveis, geralmente preparadas na forma de saladas cozidas, mas também como doce na forma de geleia ou cristalizada. As flores são ricas em antocianinas, com potencial antioxidante. Jambu, ou agrião do Brasil. A planta é amplamente cultivada em hortas domésticas, principalmente nas regiões norte e nordeste do país, tanto para uso na medicina caseira como na culinária, sendo inclusive comercializada nas feiras regionais dessas regiões. Tradicionalmente é utilizado em pratos típicos como o tacacá e o pato do tucupi, mas apresenta diversos outros usos culinários. Além disso, as folhas e ramos tenros podem ser usados inteiros ou cortados na salada para fazer pães, panquecas, guisados, sopas e patês verdes. Picão preto. É subespontânea em áreas de solos cultivados, bem como de terrenos baldios, sendo considerado uma séria planta daninha da agricultura pelo grande poder de interferência que apresenta. Suas folhas, ramos e flores jovens são amplamente utilizados na medicina caseira e também para uso culinário, principalmente em zonas rurais do interior do país. É uma boa fonte de proteína, fibra, magnésio e com alto teor de cobre. É uma hortaliça promissora e suas flores jovens podem ser usadas também para chás. Serralha. A planta cresce espontaneamente durante o inverno e primavera em terrenos lavrados, pomares e hortas, onde é considerada uma planta daninha. Principalmente nas regiões sul e sudeste do país, as folhas são empregadas no preparo de remédios caseiros e podem ser consumidas tanto cruas na forma de saladas, como cozidas e preparadas de várias formas, tendo sabor similar ao espinafre. Aça-peixe. É espontânea em áreas de pastagens e de terrenos baldios, onde é considerada séria planta daninha,
Contudo, é uma planta apícola de alta qualidade e tem usos medicinais. Suas folhas têm sido empregadas na alimentação, principalmente após a fritura. Popularmente, seus brotos são usados em xarope para tosse e mascados ou em chás para diarreias. A espécie possui lactonas, sesquiterpeno, flavonoides e ácido clorogênico. Este é anti-inflamatório. Ararutão. É cultivada em várias partes do mundo para a produção de amido a partir de seus rizomas. No Brasil, é ocasionalmente cultivada na região amazônica para o mesmo fim. Seu amido é comestível, devendo ser extraído dos rizomas e preparado de várias formas, e inclusive é possível fazer até tapioca. Caeté do brejo. É ocasionalmente cultivado para fins ornamentais, além de ocorrer espontaneamente em margens de lagoas e pântanos, principalmente nas regiões de sua ocorrência natural. Seus rizomas brancos e espessos são ricos em amido e podem ser consumidos após preparo adequado. Os rizomas são consumidos assados ou cozidos pelos indígenas e é muito saborosa e versátil na preparação, podendo ser consumida sob a forma de sopas, mingaus, bolos ou fermentada. Trapoeraba. Não é cultivada, mas cresce espontaneamente em beira de matos e capoeiras, bem como em terrenos cultivados com bananeiras e pomares, sempre em locais semi-sombreados e muito úmidos. É particularmente frequente na planície litorânea e suas folhas e ramos jovens são comestíveis após cozimento e preparo culinário de várias formas. No entanto, suas folhas e ramos são mais tenros e podem ser consumidos cozidos, refogados ou na forma de patês. Como são meio fibrosos, durinhos, recomenda-se fazer o branqueamento dos ramos, os talos e folhas, liquidificar e aproveitar o caldo para sopas. Goia ou melão de São Caetano. É cultivado em todo o mundo para a produção de frutos, para consumo humano e para uso na medicina caseira, havendo diversas variedades cultivadas com frutos de tamanhos, cores e formas diversas. A forma silvestre cresce espontaneamente em todo o país, onde é considerada uma planta daninha, mas é igualmente alimentícia. As folhas e brotos jovens também podem ser consumidos, mas são levemente amargos e devem ser branqueados. Usualmente, são cozidos com leite de coco. Flor de pavão. É amplamente cultivada na arborização urbana em todo o país e também utilizada na medicina popular. Suas flores e sementes imaturas podem ser consumidas, principalmente após cozimento e preparo culinário adequado. Preferencialmente, deve-se descascar os grãos, como se faz com as favas e grãos de bico. Chuva de ouro. É amplamente cultivada em todo o território brasileiro, tanto na arborização urbana como em jardins em geral com fins ornamentais. Seus frutos são empregados na medicina caseira, suas folhas bem jovens à brotação e flores podem ser consumidas após cozimento e preparo culinário adequado. O consumo das folhas pode ser interessante para pessoas que sofrem de prisão de ventre, pois são tidas como levemente laxantes, tendo também uma boa atividade antioxidante. Papoula. É amplamente cultivada em todo o mundo tropical com fins ornamentais, havendo cerca de 5.000 cultivares, inclusive com folhas brancas e rosas, diversas variedades. Suas flores e folhas são comestíveis cruas e após preparos culinários. As folhas jovens podem ser usadas como sucedâneas de espinafre ou de couve-flor para saladas e pratos cozidos, assados ou fritos. As flores podem ser consumidas cruas inteiras, inclusive a parte fértil em saladas e como decoração de pratos variados. Podem ser usadas como corantes de conservas, de abacaxi fatiado, geleias de agar-agar, vegetais cozidos e bebidas. Batatinha areá. É cultivada na região amazônica para a produção de raízes, que são consumidas localmente, muito apreciadas e comercializadas nas feiras. As inflorescências, bem jovens, podem ser consumidas de modo similar à alcachofra. É uma boa fonte de aminoácidos importantes, inclusive lisina, metionina e triptofano.
capeba. Cresce espontaneamente em áreas abertas ou beira de capoeiras úmidas e semi-sombreadas, onde pode ser considerada indesejável, principalmente quando cresce em pomares, pastagens, cacauais, bananais e etc. É amplamente empregada na medicina caseira. As folhas podem ser consumidas principalmente após cozimento e preparos culinários. As folhas jovens são alimentícias, escaldadas e salteadas têm uso similar à couve. Pode ser usada para assar alimentos, pupeca de peixes ou carnes assadas, transmitindo leve sabor e aroma. É uma pimenta e planta aromática, logo use com parcimônia. É antioxidante, tem óleos essenciais e compostos fenólicos. Hortelã do brejo. Cresce espontaneamente em bordas de lagoas e açudes do centro-sul do território brasileiro, mas principalmente em pequenos riachos, brejos e várzeas de plantio de arroz. Cultivadas ou polpadas em languinhos pelo efeito decorativo, suas folhas e ramos podem ser consumidos após cozimento e preparos culinários. As folhas são intensamente pastadas pelo gado bovino. As folhas tenras e pecíolos podem ser consumidos cozidos e são agradáveis, e só devem, obviamente, ser recolhidos em águas não poluídas. Beldroega. Cresce espontaneamente em solos agrícolas de todo o mundo, o mesmo ocorrendo aqui no Brasil, onde é considerada séria planta daninha principalmente de pomares, hortas e jardins. Suas folhas e ramos jovens são comestíveis, tanto crus como cozidos, e têm sido usados na alimentação humana desde a antiguidade pelos egípcios, gregos e romanos, quando eram preparadas principalmente na forma de picles. Também usada na medicina caseira. É uma verdura rica em ômega 3, excelente fonte de vitamina B e C e nicotinamina. Possui alto potencial antioxidante nas folhas frescas e alto teores de magnésio e zinco. Maria Pretinha. Cresce espontaneamente tanto em áreas antropizadas como em solos agrícolas, pomares, hortas, jardins e terrenos baldios, onde é considerada séria planta daninha, sendo rica em antitocianinas e antioxidantes. Seus frutos verdes não são comestíveis, contudo, suas folhas e frutos maduros podem ser consumidos. Jurubeba. É espontânea e muito frequente nas áreas antrópidas, quintais, sítios, beiras de estradas, roçados, em todos os lugares do Brasil. Os frutos maduros podem ser consumidos in natura como fruta ou processados, e os frutos verdes não são amargos e também não são usados como legume. Damiana ou bom dia. É amplamente cultivada para fins ornamentais em quase todo o país. Além de crescer espontaneamente, suas folhas podem ser usadas para chá, suco verde e como condimento, e as flores para o preparo de geleias e saladas. Tem vários usos medicinais, inclusive como anti-inflamatório e afrodisíaco. As folhas secas ou frescas são usadas como substitutas do chá verde, resultando em um chá herbal delicioso. Urtiga. Cresce espontaneamente em áreas antropizadas, pomares, jardins, hortas, de meia sombra durante o período chuvoso do ano. Tem usos medicinais diversos e suas folhas podem ser consumidas após o cozimento. Preferencialmente, use luvas para colhê-la e manejá-la. Recomenda-se escaldar, branquear as folhas antes de usá-las. Suas folhas são usadas como verdura na África. Também, elas têm lâminas verdes bem escuras de superfície bulada e margens detenhadas. Tem usos medicinais diversos. Ele é antimicrobiano, anti-inflamatório, analgésico e também serve para problemas pulmonares e estomacais. Possui óleo essencial rico em salicilato de metila e alta atividade antioxidante. Este é um vídeo com o objetivo de te incentivar a pesquisar e buscar mais conhecimento sobre o assunto tão rico e importante para o tempo em que estamos vivendo. E se você conhece mais alguma dessas incríveis plantinhas, deixe nos comentários para agregar conhecimento ao vídeo. Um forte abraço, Shalom, Shalom.